Shalom Lekulan, shalom a todos os amigos do canal Teshuvah Total. Que o Eterno abençoe você, tua casa, tua família e toda a tua parentela. Esta semana é uma semana muito especial, pois vamos tratar da Parashá Yitro, a 17ª Parashá, e 17 é a gemátria da palavra Tov. Então, e também tem a raiz 8, então tudo nos conecta com o Eterno nesta semana. E essa Parashá é a Parashá que coroa toda a Escritura, porque é a Parashá onde nos é apresentado, são apresentadas as duas tábuas com os 10 pronunciamentos, as 10 das palavras que o Eterno inicia a transmissão do seu ensino, da Torá para Moshe. Então essa Parashá é muito especial. Eu peço a vocês então que abram o coração para receber os ensinamentos do Eterno. Então, vamos dar início a esse estudo. Yitro era o nome do sogro de Moshe. Então, nessa Parashá, nós vamos ver o momento em que Yitro vai ao encontro de Moshe no deserto e leva a esposa de Moshe, Siporá, e seus 2 filhos para encontrar com Moshe, e nesse momento ele passa a reconhecer o Eterno, a importância do Eterno para o povo israelita, e também passa para Moshe muitos ensinamentos, passa para ele muitas ideias que Moshe passa então a utilizar junto a seu povo. E essa Parashá, ela vem coroar o que se iniciou lá em Êxodo, Shemot, capítulo 3, verso 12, quando Moshe, após ver a sarça ardente e o Eterno o designar para tirar o povo do Egito, o Eterno diz que estará com Moshe e vai conduzi-lo, e vai conduzir o povo todo, o povo israelita, através de todo aquele percurso, né, as pragas do Egito, as discussões com o faraó, a saída do Egito, aquela semana passada no deserto, a travessia do Iansuf, depois as águas amargas, todo aquele período em que há uma guerra com Amaleque. Então são 50 dias depois da saída do Egito até esse momento, até essa entrega dessas tábuas. Então, esse período todo, o Eterno já havia dito a Moshe que ele levaria o seu povo para servir ao Eterno, servir ao Criador, servir a Elohim naquele mesmo monte. Então, tudo isso já estava planejado, tudo isso já estava determinado. Então, desde o primeiro momento que Moshe encontra o Eterno na sarça ardente, naquele episódio em que ele sobe ao morro e vê uma sarça se queimando sem se acabar, e decide então ver o que estava acontecendo, ou seja, agiu para ver o que era aquele milagre, o que era aquele sinal. Ele já tinha definido para Moshe que ele levaria o seu povo para servir a Elohim naquele monte, né, que é a coroação de um trabalho, a coroação da dedicação de Moshe e de todo o povo ao Eterno. Então, nós temos aqui, nesse momento, a entrega das 10 das palavras, a Seret HaDevarim, conhecida também como os 10 pronunciamentos do Eterno, o Decálogo, ou mais cotidianamente como os 10 mandamentos, né? As 10 mitzvot do Eterno. Então, novamente o Eterno nos apresenta 10 frases que são fundamentais para a vida do ser humano. As 10 primeiras frases foram lá em Bereshit, capítulo 1, quando o Eterno usa 10 frases para a criação. Yehior, Vayehior. Então o Eterno disse, haja luz e houve luz. Então, aqui nós temos também 10 pronunciamentos.
E esses 10 pronunciamentos estão no 70º capítulo da Torá. Nós tivemos 50 capítulos em Bereshit, no livro de Gênesis, atrelado aí aos 50 dias de percurso que Moshe levaria desde a saída do Egito até chegar ao recebimento da Torá, e nós temos 20 capítulos de Shemot, Êxodo. Então, exatamente na metade do livro de Shemot tem 40 capítulos, na metade do livro de Shemot nós temos a apresentação dessas 2 tábuas com os 10 pronunciamentos. E 20 também tem a gemátria, a palavra Esrim, que tem a gemátria 20. Então nós temos aí já alguns números relacionados aos 10 pronunciamentos. Então eu vou mostrar para vocês hoje alguns outros números que aparecem nesse trecho da Torá, nessa paraxá, e são números muito interessantes, né, que mostram aí já uma preocupação com essa beleza estética dada pela matemática, né? Então é muito interessante, é um estudo muito interessante, mas a discussão dos 10 pronunciamentos, a apresentação da paraxá, vocês vão ver no Shabat, né? Se o Eterno permitir, Moré Marcos Felipe vai nos trazer um estudo bastante detalhado dessa paraxá e bastante detalhado dos 10 pronunciamentos no próximo Shabat. Então, na sexta-feira, a partir das 18 horas, vocês devem acompanhar o estudo que será feito, né, na sexta à noite, no sábado pela manhã e no sábado à tarde, né? Não percam, porque se vocês já gostam do Moré Marcos Felipe, do entusiasmo que ele nos passa nos seus ensinamentos, vocês vão se deliciar, porque esse é, de todos os outros, de todas as outras paraxotes, essa é a paraxó que ele faz a gente vibrar e se emocionar muito, porque o entusiasmo dele supera todos os outros ensinos. É realmente fantástico a análise que ele faz dos 10 pronunciamentos, das 10 das palavras. Então, nós temos também que os 10 pronunciamentos do Eterno começam na 107ª letra, né? 107.007, né? Um número bastante interessante, um número, pelo menos, um número muito bonito, né? Tem muito 7, quando tem muito 7 a gente gosta muito do número. E os 10 pronunciamentos também está na 54ª paraxót do livro de Shemot. Assim, o que é isso, né? O que são essas paraxót do livro de Shemot? Nós temos que entender que a Torá não é um livro escrito na forma de um livro normal, como nós temos hoje. É um rolo. A Torá, ela é escrita na forma de um rolo, feito com pele de animal kasher, uma pele tratada, uma pele totalmente preparada para receber a escrita. A tinta é uma tinta especial que não desbota, não sai com o tempo. Existem mais de 100 regras para um sofer escrever um escriba, escrever um livro da Torá, copiar, produzir um livro da Torá, um trabalho que leva cerca de 1 ano e um trabalho muito meticuloso, muito cuidadoso. Então não é um simples livro impresso numa gráfica, né? Então nós temos, por exemplo, aqui uma foto de um exemplar de um rolo da Torá, justamente dos 10 pronunciamentos. Então aqui nós temos
o final do quarto pronunciamento, o quinto pronunciamento, Kaved et Anir Ve et Imeha. Então, ama teu pai e tua mãe, né? E aqui os sexto, sétimo, oitavo pronunciamento até o 10º. Esse exemplar aqui está à venda na internet, foi produzido nos anos 1500, está à venda na internet por $52.000. Então vocês veem que é uma obra de colecionador. E o texto, a pele para ser escrita, ela está bem preparada, né, com condições especiais para receber a escrita, e ao estilete eles fazem pequenos sulcos, que vão ser as linhas que vão dirigir a pena. E aqui a gente vê que só entram no texto as consoantes. Não há vogal, não há pontuação, não há vírgula, e apenas um pequeno espaço separando as palavras, né? E nós temos aqui alguns espaços. Então, o quarto pronunciamento termina aqui, isso aqui é um espaço, começa o quinto pronunciamento, termina aqui um espaço. Esse pedaço aqui, então, é chamado de um trecho, de uma paraxá, assim como as paraxot que nós temos no estudo da Torá ao longo das semanas do ano. Então, a Torá, quando escrita num rolo, em hebraico, ela se apresenta dessa forma. E no livro de Shemot, desde o início do livro até o início dos 10 pronunciamentos, nós temos 54 parashot. Então, são 54 porções dessa forma, com espaçamento entre elas, né? Então, é muito diferente do livro que nós temos na nossa prateleira, que é aquele que a gente consulta, que a gente escreve, e nesse livro aqui é terminantemente proibido escrever, fazer qualquer rasura, qualquer borrão, qualquer sinal que não seja as palavras ditas pelo Eterno. A divisão em capítulos e versículos, ela vem do século XIII, do século XVI, né, quando havia a necessidade de se fazer uma discussão entre os israelitas e os membros da igreja, né, que havia uma disputa muito grande, uma perseguição muito grande aos israelitas. Houve então a necessidade de fazer essa divisão em capítulos e versículos para que se achasse mais facilmente os textos dentro da Torá. Porque que o texto, o nome do livro, inicia, o nome do livro é o nome de uma palavra da primeira frase, uma palavra que tem um significado maior dentro daquela frase. Então é a palavra que passa a ser o nome do livro, como Bereshit, né? Bereshit é a primeira palavra do livro, a primeira palavra importante, então passou a ser o nome do primeiro livro. Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim são os nomes dos livros, porque eram os nomes mais importantes dentro de uma primeira frase de cada livro. E a separação entre os livros dentro da Torá é feita por um espaço de 4 linhas. Então era assim que se descobria os livros, os capítulos, os versos dentro da Torá. Então essa divisão feita em 1227 por Stephen Langton, ela fez uma divisão em capítulos, e quase 300 anos depois foi feita uma divisão em versículos, né? Isso facilita muito a nossa leitura, isso facilita muito buscar um trecho dentro da Torá, buscar uma frase qualquer, uma menção qualquer, facilitou muito a nossa vida, porque consultar dessa forma aqui é muito complicado, apesar de que as pessoas procuravam decorar a escritura, sabiam a escritura de cor, sabiam onde estavam cada frase ou cada palavra que fosse procurada. Então,
nós temos aqui um exemplar, uma foto de um exemplar da Torá totalmente escrita em hebraico. Ela foi produzida, foi impressa em Jerusalém, né, uma Torá, primeiras aquisições de Torá que eu tive, né, no momento que eu comecei a estudar hebraico. Infelizmente ela é pequena, a letra é muito pequena, então é de difícil leitura, principalmente para quem não está familiarizado com o hebraico, mas ela nos mostra muito bem essa divisão, essa divisão de Parashot. Então nós temos aqui o capítulo 20 do livro de Shemot. Aqui nós temos a divisão em versos, né, feita como em toda a Bíblia hebraica ou católica ou protestante, elas todas têm, salvo em alguns trechos, alguns livros, em alguns capítulos que mudam um pouquinho aqui, mas sempre que há essa mudança a gente informa nas Parashá, né, na Bíblia hebraica tem um número, na Bíblia católica pode ter um outro número, mas em geral são iguais, né? E nós temos aqui então a primeira frase, né? A primeira frase de apresentação das 10 palavras na Parashá 53, e na 54 nós temos aqui Anohi Adonai Elohim Asher, né? O primeiro pronunciamento. Aqui nós temos o quarto pronunciamento. O terceiro pronunciamento ocupa toda uma Parashá. As Parashás não tem que ter uma dimensão, um tamanho igual. Vocês veem aqui que o primeiro pronunciamento e o segundo estão juntos. Já o terceiro, que é muito pequeno em relação àqueles dois, já ocupa uma Parashá. O quarto ocupa uma outra Parashá, e assim por diante. Então, do início do capítulo ao final, nós temos que ela inicia na Parashá 53 e vai até a 62, então nós temos 9 porções dentro desse capítulo, do capítulo 20, né, que trata dos 10 pronunciamentos, e também nós temos que os 10 pronunciamentos ocupam 6 porções. Né? Então nós vamos agora discutir um pouquinho sobre esses números, né? Esses números que estão aparecendo e qual o significado deles nesse estudo, né? Qual a beleza que ele nos traz aqui nesse estudo interessante aqui dos 10 pronunciamentos. Né? Então, as 10 das palavras, as duas primeiras palavras, né, dos 10 pronunciamentos são Ani Adonai, Anohi Adonai, eu sou Adonai, eu sou o Eterno. Então, aqui nós temos 8 letras. E o valor numérico dessas 8 letras, nós temos 5 do rei, 6 do Vav, 5 do rei, 10 do Yud, 10 do Yud, 20 do Kaf, 50 do Nun e 1 do Aleph. Então nós somamos aqui 107. Né? Então, Anohi Adonai tem a gemátria 8, né? Que é o nome do Eterno. A raiz de Adonai é toda a raiz dessa palavra aqui, dessas duas palavras. E nós temos, então, que as 10 palavras iniciam na letra 107.007. Então, se a gente pegar e somar os números de 1 a 107, 1 mais 2 mais 3 e vai até o 107, né, isso é uma sequência numérica, né, uma sequência de números, e na matemática a gente chama isso de uma progressão aritmética, ou seja, ela está aumentando aritmeticamente pela soma de números. Né? Então, isso é muito interessante, uma ilustração que eu vou dar para vocês, que um matemático famoso, talvez o mais
brilhante que já existiu na face da Terra, chamado de príncipe da matemática, Leonhard Euler, né? Ele descobriu como montar essa sequência. Ele tinha aí 7, 8 anos de idade, quando a professora pediu para ele os alunos somarem os números de 1 a 100. Provavelmente ela achou que isso ia levar algumas horas, né? E aí ia ter um pouquinho de paz, mas ele, em menos de 1 minuto, ele disse para ela o resultado, né? 5.050, e explicou que somando 1 ao 100 dava 101, 2 ao 99 dava 101, e assim por diante. Então ele viu que isso ia ser 50 vezes. Então, em vez de somar, ele multiplicou o 101 por 50, e foi muito fácil. Então, essa expressão, sempre que a gente tem uma sequência aqui em que um número é o anterior mais alguma coisa, mais um valor fixo, né? Por exemplo, 2 e 1 a diferença é 1, 2 e o 3 a diferença é 1, a gente tem essa forma de escrever. Escreve o primeiro, soma com o último, multiplica por esse número que a gente chama da razão, ou seja, entre um número e o anterior, que é 1, e multiplica pelo total de números dividido por 2. Então, aqui novamente nós temos o número 1 mais 107 dá 108, dividido por 2 dá os 54, que nós já falamos antes, dá 54 Parashot, do livro de Shemot, vezes 107, que dá 5.778, que é um número muito interessante para nós que habitamos o planeta Terra, porque é o brilho do Sol. A temperatura na superfície do Sol é 5.778 graus Kelvin. Kelvin é a temperatura absoluta, fisicamente a temperatura referência para todas as outras. A temperatura zero significa que nada tem movimento, tudo está parado. É uma temperatura inatingível, né? Porque quando todos os átomos, todos os elétrons pararem de se mover, não existe mais nada no universo. Então, essa temperatura do Sol, o Sol que é responsável pelo calor na Terra, pela produção de alimentos, por tudo que nós temos na Terra, ele está, de uma certa forma, relacionado com as 10 das palavras que o Eterno nos entrega, né? E é muito interessante essa temperatura que muita gente já deve estar acostumada, né? Quando compra uma lâmpada de LED, a lâmpada vem expressa em forma de temperatura, né? Quanto mais baixo esse número, mais avermelhada é a lâmpada. Quanto mais alto, mais branca, mais branco ou azulada é a lâmpada, né? E nós temos que, por exemplo, a gemátria de Yosef é 156 e a temperatura no interior do Sol é estimada como 15,6 milhões de graus Kelvin, né? E esse 54 é muito interessante porque nós temos que nesse momento, quando vão ser entregues as 10 palavras, é o momento em que a Torá vai ser entregue. A Torá começa pela entrega das 10 das palavras. É a partir daí que Moshe, então, passa a receber toda a escritura, né? Passa a receber o livro de Bereshit e passa a receber depois o livro de Shemot, o livro de Vaikra, enfim, todos os livros da Torá se iniciam após essas 54 porções. E o interessante é que a Torá é dividida em 54 parashot para estudos semanais. Recentemente, um irmão do grupo, acho que Mateus, me perguntou como que Esdras dividiu a Torá em 54 porções, já que o ano tem 52 porções, né? Como é que ele chegou nesse número? E naquele momento eu não tinha ainda vislumbrado essa beleza que é a entrega a descrição dos 10 pronunciamentos no 54ª porção de Shemot, porque a leitura que se faz é que
Esdra fez a divisão de acordo com as semanas do ano, e o calendário hebraico ele é muito complexo, né? Por quê? Porque o Eterno nos diz após Pêssar que o Pêssar deveria acontecer sempre no Rosh Chodesh, na lua nova da primavera. Então, o calendário baseado na lua, às vezes o ano tem 360 dias, às vezes tem 380 dias, e é muito complicado aí a gente casar as 52 semanas do calendário gregoriano no calendário hebraico. Então, muitos anos a gente lê 2 parashot numa mesma semana. Este ano, por acaso, a gente vai ter uma parashá por semana, lembrando que a última parashá, Rezot Abrahá, é feita sempre após a comemoração das festas de Sukkot, né? Então, geralmente é feita num dia da semana, não exatamente no Shabat. Então, é muito, muito complicado isso, mas essa era uma associação que se fazia. E, a partir do livro de Shemot, eu percebi em estudos feitos a partir de ensinamentos de outras pessoas, que as 54 parashot do livro de Shemot, até a entrega das 2 tábuas com os 10 pronunciamentos, que realmente mostra que a Torá vai ser entregue, a Torá vai ser recebida, né? E certamente Esdra fez a divisão das parashot de toda a Torá baseado nesse livro de Shemot. Nós temos também que, somando o 156 com o 54, dá 210, que é o tempo de exílio em Mitzrayim. Nós tivemos 430 anos desde a saída de Avraham de Harã até a saída do Egito, né? E nós tivemos o tempo dentro do Egito de 210 anos. Também o famigerado ídolo bezerro de ouro, né? O bezerro tem a gemátria, tem o nome Ha-Egel. Ha-Egel tem a gemátria 30 mais 3 mais 70 mais 5, 108, que é 2 vezes o valor de 54. Então, é quando a gente transforma a Torá em idolatria, né? Então, a idolatria é representada pelo bezerro, e hoje nós estamos cheios de bezerro, né? O que mais tem no mundo hoje é bezerro de ouro, mas hoje o bezerro se apresenta de várias formas, né? Então, é o que a gente tem que combater, é justamente essa idolatria, como nos diz o segundo pronunciamento. E o último número dos 107.007 é justamente o 7, que é a plenitude, o Shalom, e inicia após o 107.006, né? Essa é a letra 107 milésima sexta letra da Torá, e o 6 representa justamente a criação de Adão no 6º dia, mostrando que os 10 pronunciamentos foram feitos para o ser humano, né? Então, eles iniciam na porção 54 e terminam na porção 60, então nós temos 6 porções, novamente mostrando que os pronunciamentos foram criados, nos foram dados justamente para cada ser humano individualmente. Então, cada um deve procurar cumprir os 10 pronunciamentos. Também conta o Talmud que, quando Moshe subiu ao monte para receber as tábuas, né, iria ficar 40 dias e 40 noites lá, os Erevrav fizeram uma conta errada e acharam que ele tinha que ter descido, e ele não desceu, então faltavam 6 horas para finalizar os 40 dias e 40 noites, e por conta dessas 6 horas eles então criaram um bezerro de adoração, bezerro de ouro, né? E a Parashá Itró é
uma das 4 paraxá que tem nome de pessoas, né? Itró e Pinhas. Itró e Pinhas são as 2 pessoas de boa índole, que são pessoas abençoadas pelo Eterno. Essas 2 pessoas têm 2 paraxá cada uma, cada um tem uma paraxá, e 2 outras pessoas que são ruins, né? Korah e Balak, também temos 2 paraxá com nome de pessoas. E Itró tem a gemátria 616, a mesma gemátria da palavra do termo a Torá, né? Porque Torá é ensinamento, a Torá é o ensino do Eterno. Então, quando a gente fala só Torá, a gente está falando de ensino em geral, mas quando a gente fala a Torá, a gente está falando do ensinamento do Eterno. Também tem 616 como gemátria, e como Itró tem 4 letras, se a gente somar 616 mais 4, nós vamos ter 620, que é justamente o número de letras dos 10 pronunciamentos. Nós temos 620 letras, 172 palavras e 13 versos, que dá uma gemátria. Aí, se a gente somar esses 3 valores, nós temos o número 805. Né? E 805 é a gemátria do termo Oar, a Keset. A Keset é a primeira aliança de Elohim com Noah, lá em Bereshit 9:11. Nós temos que o Eterno coloca nos céus um arco, né? O arco de aliança que ele faz com a humanidade. E a Torá, ela tem, os 10 pronunciamentos estão dentro de um capítulo que tem 9 trechos, 9 parashot. Então, se a gente somar 805 com 9, temos 814, que é a frase Ve'ahavta le're'ava ahakamorra. Essa palavra, essa frase, ela vem escrita no livro de Vaikra, que nós vamos ver mais à frente, no seu capítulo 19, verso 18, que é a frase que Yeshua mostrou que é um dos 2 maiores mandamentos da Torá. Ama ao Eterno com todo o teu coração, com toda a tua mente, com todo o teu muito, e ama ao próximo como a ti mesmo. Esses são os 2 maiores mandamentos que Yeshua mostrou que há na Torá. E também Hillel, sabe, Hillel fala para um aluno que foi procurá-lo, querendo conhecer toda a Torá, enquanto ficava sobre uma perna só, né? E Hillel disse, então, amarás ao próximo como a ti mesmo. E isso é todo o segredo, todo o ensinamento da Torá. O restante são complementos. Então, essa frase, né, tirando o V, que é a conjunção, ela soma também 814. E o verso que precede o primeiro pronunciamento também falou Elohim todas essas palavras, dizendo, é a apresentação dos 10 pronunciamentos. É a partir daí que ele vai entregar os 10 pronunciamentos. Então, essa frase é muito importante. Por que os 10 pronunciamentos já não começam direto com Anohi Adonai Eloheiha, né? Por que ela começa com o Eterno apresentando? Porque essa frase faz uma conexão com o primeiro verso da Torá, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Nós temos 28 letras e 7 palavras, né? Então, ela está conectando os 10 pronunciamentos e a criação. Então, nós temos tudo relacionado. A Torá, ela é toda relacionada, cada frase, cada palavra, cada letra é relacionada com todo o restante.
Então, é como uma semente que guarda dentro de si toda a capacidade, todo o projeto da árvore que crescerá a partir dela. Então, a Torá, ela foi escrita, ela vem a partir dos 10 pronunciamentos. Então, por isso que nós temos que os pronunciamentos, as 10 das palavras, foram apresentadas inicialmente, porque ela é a raiz de toda a criação, de toda a existência da vida no nosso planeta. Então, esse é o ponto alto, né? A apresentação dos 10 pronunciamentos é o ponto máximo da Torá, e a gente pode ter aqui uma comparação entre as duas frases, onde há a presença da palavra Elohim uma vez em cada uma dessas duas frases. Então, nós temos que no princípio criou Elohim os céus e a terra, né, a criação de tudo, a parte daqui, e também nós temos que Elohim fala essas palavras dizendo. Então aqui nós temos uma comparação de 28 letras, 7 palavras, mostrando uma forte relação entre o primeiro pronunciamento e entre as 10 das palavras e o ato da criação do nosso mundo. E esse verso que precede o primeiro pronunciamento, as iniciais das primeiras palavras, Lamed, Rei, Kaf, Aleph e Vav, somam 68. E há 68 letras Aleph nos 10 pronunciamentos, e 68 também é a gemátria da palavra vida, Raim. Então, Raim soma 68 letras. Então, nós temos aqui o número 68, que é a origem de tudo. O Aleph é o número 1, o Aleph é o primeiro pronunciamento, né? E nós temos também a vida. Então, essa frase, ela está na origem de tudo e ela está na origem da nossa vida. E aí vamos ao primeiro pronunciamento. Nós temos aqui 41 letras e 9 palavras. 9 novamente são as 9 parashotas, os 9 trechos que presentes nesse capítulo 20 do livro de Shemot. E se a gente pegar aqui Anohi Adonai Eloheiha Asher Hotzitiha Mi Eretz Mitzrayim Mi Beit Avadim. Eu sou Adonai, o teu Elohim, que te tirou da terra do Egito, da casa dos servos, da casa da servidão. Né? Então, se a gente tirar o Mi, que é uma preposição, Beit Avadim, nós temos aqui o Beit e o Avá e o Ain, somando 72, que são o número de letras nos 3 versos de Shemot 14, 19 a 21, né, capítulo 14, versos 19, 20 e 21, que são as 3 frases que levam o povo a atravessar o Yam Suf. Né? São as 3 frases que têm a gemátria, o número 72 é a gemátria da palavra Hesed, graça, né? Que são também aqueles 72 nomes que eu mostrei na última paraxá, no último estudo. Então, essa frase então está nos dizendo que o Eterno concede graça àquele que guarda os 10 pronunciamentos. Né? E o ser humano, então, tem 2 escolhas, né? Seguir. Quando ele recebe uma revelação de luz como essa, né? um pronunciamento desse que vem no primeiro pronunciamento do Eterno, ele tem ou abraça esse pronunciamento, ou ele, então, segue com as suas próprias dúvidas. Então, a livre escolha é justamente retratada
nesse primeiro pronunciamento, porque esse primeiro pronunciamento ele traz uma síntese de todos os 10 pronunciamentos. É por isso que ele é o primeiro. Quando a gente reconhece que o Eterno é o nosso Criador, e então ele sabe tudo sobre nós, ele nos dá tudo, ele nos provê de tudo. Quando a gente entende isso, a gente tem que abraçar esse ensinamento, a gente tem que seguir esse ensinamento. E também nós temos que as 3 primeiras palavras, Anohi Adonai Eloheicha, eu sou Adonai, teu Criador, na verdade, todos os 10 pronunciamentos são dirigidos a cada pessoa individualmente, né? Anohi Adonai Eloheicha, esse Reicha, esse Ra aqui significa que é para uma pessoa, para cada um de nós, né? Então nós temos que seguir os 10 pronunciamentos individualmente e não em grupo, né? Então nós temos aqui que ele inicia com a letra Aleph, né? E a primeira frase da Torá, Bereshit, inicia com a letra Bet. Então, nos mostrando aí que o que foi entregue inicialmente foram os 10 pronunciamentos iniciados com a letra Aleph de Anohi, né? E o segundo ato, né, o ato da criação, foi iniciado com a letra Bet. Aqui nós temos essas 13 letras que têm uma gemátria de 173. Então, se a gente dividir as 620 letras dos 10 pronunciamentos por 173, nós temos 3,58, que é justamente a gemátria do nome Mashiach, né? Então, Mashiach tem a gemátria 358, relacionado, então, com o primeiro pronunciamento. Aqui nós encontramos que há 13 versos, né? Já como eu mostrei naquela foto do início, né? Nós temos 13 versos, né? E nos 13 versos desses 10 pronunciamentos, juntamente com essas 13 palavras fundamentais aqui no primeiro pronunciamento, nós temos uma relação, nós temos a gemátria da palavra Errad, né? Errad significa 13, significa 1, tem a gemátria 13, e a Havá também tem a mesma gemátria. Então nós temos aqui que o princípio de tudo, né? O amor incondicional do Eterno, que é o né? Nos dá as 10 palavras e nos dá a Torá. Então só o Eterno pode, a partir do seu amor incondicional ao ser humano, nos dar tanta graça. E também nós temos que as 12 primeiras letras, né? Então ali a gente falou de 13, aqui a gente está falando das 12 primeiras letras, Anohi Adonai Elohei, eu sou o Eterno Criador, né? Então não é mais o teu Criador, eu sou o Eterno teu Criador, está associado aí com as 12 tribos de Israel e também com os 12 apóstolos, né, os 12 Shelihim do nosso querido mestre Yeshua. Então, eu não vou detalhar isso aqui, nós temos estudos no canal que falam sobre cada uma dessas letras, sobre cada uma dessa representação, mas só lembrar que essas 12 letras aqui tem a gemátria 153, a gemátria que Yohanan nos mostra em seu último capítulo do seu evangelho, quando Yeshua, após a sua ressurreição, passeando lá no lago de Tiberíades, ele vê os seus discípulos pescando e não estavam pescando peixe nenhum, e ele manda lançar a rede para o outro lado do barco, né? Então, quando eles lançam a rede para o outro lado do barco, eles conseguem pegar muitos peixes, né? Então, Simão Keifa, ele percebe que aquele era Yeshua, mergulha
a água e vai nadando até a terra e abraça o mestre, né? E quando eles retiram os peixes, eles contam 153 peixes, que é um fato interessante, porque nenhum pescador conta peixe, eles pesam o peixe, eles estimam quantos quilos de peixe pescaram, mas aqui mostra que ele pegou 153 peixes, numa alusão de que se você está fazendo alguma coisa e não está tendo sucesso, ou seja, eles estavam pescando, jogando a rede de um lado, se você lembrar de seguir os ensinamentos, de seguir os 10 pronunciamentos, que justamente começam com essa gemátria de 153, se você lembrar sempre desse número, você passa a ter sucesso. Então, se algo não vai bem para você, lembre dos 153, lembre de Anohi Adonai Elohei. Então, essa frase também representa os pronunciamentos, os regulamentos que são pequenos, ou seja, mandamentos que fazem sentido ou que causam, se não forem cumpridos, causam prejuízo para a própria pessoa e não as outras. Por exemplo, não assassinar. Quando alguém assassina alguém, ele está prejudicando outra pessoa. Mas quando diz para ele usar a mezuzá na porta, né, se ele não usar, não vai prejudicar ninguém, não vai atrapalhar a vida de ninguém. Ou se ele não comer a carne kasher, não vai ser problema para ninguém, só para ele. Então, esse mandamento está representando todos os mandamentos que são hukim, que são os mandamentos que não têm uma explicação lógica, que o Eterno diz, faça, cumpra-se, e sem nenhuma explicação clara. Claro, se a gente procurar, se a gente estudar, a gente vai descobrir alguns sentidos nesses regulamentos, mas são os regulamentos que não causam problema, que não causam dano a nenhuma outra pessoa. E a Torá, o ensino do Eterno, tem 304.805 letras, distribuídas em 79.975 palavras e 5.845 versos, né? Então, essa divisão de versos, ela nos deu esse resultado. E a soma desses três números dá um valor de 390.625, que é exatamente o número 5 elevado à oitava potência, o número 5 vezes eles 8 vezes, né? Então aqui a gente tem uma clara alusão aos 5 livros, né? Todo o ensino do Eterno são esses 5 livros, e 8 a raiz do tetragrama sagrado. Então nós temos que toda a Torá, ela nos vem do Eterno, ela nos foi dada pelo Eterno, ela tem todo o seu ensinamento, né? E os 10 pronunciamentos, eles têm 620 letras. E nessas 620 letras nós temos 62 letras Yud, né, que tem o valor 10. Então, 62 vezes 10 dá também as 620 letras de todos os 10 pronunciamentos. E quando a gente escreve Yud por extenso, é Yud, Vav, Dalet, que dá a gemátria, a soma 20, né? É o número do capítulo, e 20 Esrim tem a gemátria 620. Então, novamente, o capítulo 20 do livro de Itró, ele tem a gemátria dos 620 letras que compõem as 10 das palavras, os 10 pronunciamentos. E Yud também é a primeira letra do tetragrama sagrado. Novamente, lembrando de Bereshit 1.3, quando o Eterno passa a usar 10 palavras na criação, Yehior, né, haja luz e houve luz. Nos 2 primeiros versos ele trata da criação do tempo, do espaço, da matéria, e o espírito, o Ruach do Eterno, não espírito, é uma palavra que eu não gosto de usar porque não é a correta, né? Mas a força do hábito nos leva a cometer esses
pequenos deslizes, né? O mover do Eterno, quer dizer, a ação do Eterno, estava sobre as águas, pairava sobre as águas, né? Então aí a gente tem esse primeiro momento, e a partir do verso 3 nós temos o início da criação. Então, em 10 palavras, o Eterno faz toda a criação. E no final de Bereshit 5:32, nós temos a primeira fase da humanidade. Nós encerramos os 10 Toldot Adam, né, a genealogia de Adam. Nós temos as 10 gerações de Adam a Noah. Né? Então, a partir daí, nós temos os Bnei Noah, que também são Bnei Adam, logicamente. Noah vem de Adam, mas a gente se refere sempre aos Bnei Adam, aquela geração, né? Porque a partir de então só Noah e seus filhos vão existir na face da terra. E nesse intervalo de Bereshit 1:3 a Bereshit 5:32, nós temos 62 vezes a palavra Elohim, né, o Criador, nosso Elohim, que 62 vezes 10 palavras da criação, ou 10 pessoas, né, 10 gerações na genealogia de Adam a Noah, nós temos aí 620. Então, e 620, nós temos também no momento em que, nós vamos ver mais à frente, que Moshe quebra as pedras, sobe novamente ao monte para receber o segundo conjunto de pedras, e o Eterno o esconde, coloca numa fenda, e depois essa palavra o Eterno passa, né, e depois ele o retira, e depois tem a gemátria de 620 também, e a partir daí Moshe então passa talha mais 2 pedras, e o Eterno escreve novamente os 10 pronunciamentos nessas 2 novas tábuas. Né? E a palavra Lo não aparece 31 vezes, de gemátria 31, desculpe, aparece 8 vezes nos 10 pronunciamentos, e 8 vezes 31, né, dá o total de 248, que é a gemátria do nome Avraham. Né? E nós sabemos que o Sefer Torá, o rolo da Torá, conforme aquele que eu mostrei no início lá da nossa fala, ele tem 248, desculpe, aqui está errado, 248 colunas e 42 linhas. Né? Então, também nós temos que a temperatura da Terra, vista de fora, né, a temperatura que emana da Terra, o brilho da Terra após receber o calor do Sol, o que reflete são 248 Kelvin. Então, a temperatura média da Terra, vista de fora, é uma massa que tem uma temperatura média de menos 24 graus Celsius. Então, a temperatura da Terra, vista de fora, é um corpo frio. Né? E nós temos que Lo, ao contrário, é o nome Elohim, né? A abreviação do nome Elohim, que aparece 6 vezes na Torá. Então, para a gente pensar um pouquinho, o nosso tempo está acabando, nós temos que na criação são usadas 10 palavras, né? E novamente nos pronunciamentos 10 palavras. Então nós temos sempre tudo apresentado 2 vezes na Torá. Os ensinamentos do Eterno sempre vêm em duas parcelas, né? Por quê? Porque a gente precisa aprender e usar, né? Não devemos só aprender, porque de nada serve o conhecimento sem a prática. O primeiro conjunto de tábuas, depois um segundo conjunto de tábuas.
Noa passou 40 dias e 40 noites para purificar a terra, e Moshe passou 40 dias e 40 noites dentro da nuvem, né, para receber as duas tábuas. Em Bereshit 6:3, Adonai decreta que a vida do homem será de 120 anos. A gemátria de Bnei Noa, filhos de Noa, também é 120. E em toda a Torá, Moshe é o único que é citado que viveu 120 anos. Então, é ainda um fato que a humanidade, apesar do Eterno, decretou que a vida do homem será de 120 anos, o homem só vai conseguir fazer isso quando cumprir, guardar, praticar os 10 pronunciamentos. Então aqui eu vou tirar aqui a câmera para vocês terem a lista, né, os 10 pronunciamentos, o capítulo 20, a primeira frase do capítulo 20, que apresenta os 10 pronunciamentos, cada um dos pronunciamentos, né, e as 13 frases. Vocês veem aqui, tem também os versos, né, os versos que foram apresentados, que foram introduzidos, né, o verso 1, o verso 2, o verso 3, o segundo pronunciamento já não faz parte do verso 1, né. Isso também causa que muitas religiões não consideram o primeiro pronunciamento como o primeiro pronunciamento, não vem nenhuma razão, não vem um mandamento ali, porque diz que Adonai é o Eterno, é o nosso Criador. Eles não entendem que isso é um pronunciamento mais fundamental de todos, sem ele não existiriam os outros, né? Mas as religiões não consideram isso como sendo uma determinação do Eterno para que se faça algo. Então, nos pronunciamentos criados pelo ser humano, não existe esse pronunciamento aqui tão importante, né? Então, você escolhe seguir os pronunciamentos do Eterno ou seguir os pronunciamentos de líderes religiosos, né? A opção é de cada um. E, para finalizar, eu montei aqui uma tabelinha com as duas tábuas, a tábua A e a tábua B. Na tábua A são 5 pronunciamentos, primeiros pronunciamentos, que tem um total de 533 letras, com uma gemátria de 40.301, e a raiz 8, né? Nessa tábua A raiz é 8, e também aparece 8 vezes o nome do Eterno e 6 vezes o nome Elohim. Então, o Eterno é o nosso Criador, então a criação é a gemátria 6, é o homem, são 6 dias da criação, e a gemátria 8 é o nome do Eterno. Então, na segunda tábua, nós temos os 5 outros pronunciamentos, que soma 57, com a gemátria 8.154, então, totalizando a gemátria de todas as 620 letras, nós temos 48.455, que novamente tem uma gemátria 26, que é o tetragrama sagrado, que novamente é o número 8. Então nós temos aqui as duas tábuas. Muitas escolas dizem que eram 6 pronunciamentos numa tábua e 4 na outra. Por aqui a gente vê que pela raiz e pela presença do nome do Eterno, não podia ser diferente. Quando vocês acompanharem a paraxá dessa semana e a descrição de cada um dos pronunciamentos e a sua interpretação com base no hebraico, vocês vão ver então a importância, né, dessa tábua que está relacionada com o Eterno, né, com amar ao Eterno com todo o teu coração, com toda a tua mente, com todo o teu muito, e amar ao próximo como a si mesmo, na segunda tábua. E a Torá também
a palavra Torá, o ensinamento, tem a raiz 8. O tetragrama tem a raiz 8. E Yeshua, o nome Yeshua também tem a raiz 8. E aí eu pergunto para você, qual tábua é mais pesada? Então, se a gente olhar aqui, ó, o número de letras aqui 533 e aqui 87. A gente considerando que o Eterno escreveu com o seu dedo e que as tábuas eram iguais, tinham certamente o mesmo peso, aqui ele tirou praticamente 5 vezes mais material da pedra do que aqui. Então, provavelmente, amar ao Eterno com todo o teu coração, com toda a tua mente, com todo o teu muito, aparentemente é mais fácil, é mais leve do que amar ao próximo, né? Essa tábua aqui é um pouquinho mais pesada. E a gente observa isso na nossa história. Muita gente se reúne em congregações, em religiões, e diz amar ao Eterno, diz cumprir os pronunciamentos do Eterno, mesmo que não faça, da maneira como o Eterno nos deu, mas louvam o Eterno, fazem cantos e tantas outras manifestações de amor ao Eterno, mas quando se trata de amar ao próximo, é uma forma mais difícil, né? Há assassinatos dentro de toda a nossa história, roubos, perversões as mais diversas, mentiras, calúnias, cobiça. Então, parece que amar ao próximo é algo muito mais complexo, muito mais difícil para o ser humano do que amar ao Eterno. Né? E o Eterno, sabendo disso, o que ele faz? Ele nos dá 6 dias para nós nos relacionarmos com o próximo, para nós buscarmos amar ao próximo, né? E um dia só para amá-lo. Então, na sua humildade, ele entende que nós precisamos amar ao próximo, nos dedicar ao próximo, e para ele é suficiente que a gente mantenha a lembrança e a guarda do Shabat, né, que representa 14% de uma semana. Né, o Shabat é um dia em 7, 14%, igual aqui o número de letras da segunda tábua. Então, finalizando, que o nosso tempo acabou, mas finalizando, eu queria lembrar vocês que tudo isso que eu falei serve como uma curiosidade, serve como uma beleza matemática de tudo, dos 10 pronunciamentos, da Torá, enfim, esses números são muito interessantes de se avaliar, mas não serve para nada. Né? Então, saber que tem 620 letras, saber que tem começa na Paraxá 54, livro de Chamou, isso tudo não interessa se você não amar ao Eterno e guardar suas mitzvot. Então não adianta saber todos esses números, não adianta lembrar que tem tantas letras para cá, tem tantos números para lá, a temperatura do Sol, a temperatura da Terra. Isso tudo é muito interessante, né, para vocês conhecerem, para vocês terem uma noção de toda a beleza matemática que está dentro da Escritura, mas o que você precisa realmente é amar ao Eterno e guardar os seus mandamentos. Conhecer os mandamentos só também não adianta nada. Saber uma lista com 620 letras não é nada difícil. Você pode decorar e falar de cor e salteado para qualquer um, mas isso você tem que ter dentro do seu coração e praticar a cada respiração. A cada respiração que nós fazemos, nós devemos guardar os mandamentos do Eterno. Né? E como disse Yohanan na sua carta, na sua primeira carta, no capítulo 5, verso 3, amar ao Eterno é obedecer os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, não são difíceis. Né? É muito fácil seguir, é muito fácil lembrar desses pronunciamentos.
Então, eu quero finalizar, ainda tem mais um slide, se não me engano, né? É o meu Todá Rabá, muito obrigado. Muitos dados aqui eu peguei de um site, está aqui para vocês, se vocês quiserem consultar o site posteriormente. Então, eu convido vocês para, no Shabá, acompanharem Imit Serrachem, se o Eterno permitir, acompanhar o Moré Marcos Felipe com o detalhamento das nossas 10 palavras, né? Então vocês vão ter um detalhamento, a explicação de cada um dos pronunciamentos, o significado, e eu desejo a vocês que a cada dia pratiquem os 10 pronunciamentos no seu dia a dia. Ame ao Eterno com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu muito, e ame a teu próximo como a ti mesmo. Shalom, shalom. Vou deixar para vocês a música Noite